Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni, estamos na semana 18 e abordaremos hoje o Product Owner. Nesta aula, estudaremos um dos principais papéis praticados dentro da estrutura organizacional ágil, o Product Owner, ou o dono do produto. Veremos as suas responsabilidades, as suas competências e o posicionamento que este papel assume em um projeto. Vamos entender o papel do dono do produto, do Product Owner, e as atividades de refinamento da backlog, ou seja, do grooming. O Product Owner é um papel que pode ser desempenhado por um integrante do time, em qualquer tipo de projeto que demande o esforço direcionado para determinado produto. A pessoa que desempenha esse papel precisa conhecer a fundo as necessidades do cliente, seja ele interno ou externo, e deve, obrigatoriamente, saber priorizar e negociar as demandas com o cliente e com a equipe ágil. São principais funções do Product Owner, do dono do produto, construir a visão do produto, construir e gerenciar a backlog do produto e o relacionamento com as partes interessadas, com os stakeholders, garantir a comunicação entre o cliente e a equipe, orientar a equipe sobre o que é prioritário e o que deve ser construído, tomar decisões sobre o produto e definir os critérios de aceite dos requisitos. O Product Owner, ou PO, terá que construir junto ao cliente a visão do produto e disseminá-la entre todos os envolvidos. A visão, ela ajuda o Product Owner na comunicação, na priorização e na ordenação do Product Backlog. Em algumas organizações, no caso de PO não ter disponibilidade de tempo para ajudar nas atividades de desenvolvimento do produto, ele pode nomear um colaborador da organização para realizar o papel de PO intermediário. Tá? O que é a atividade de grooming, que a gente viu inclusive nas aulas passadas? É o refinamento, é um processo de aprimorar a backlog. A atividade de grooming, ela envolve a identificação, a priorização e a ordenação de novos itens na backlog. Tá? A descrição dos users histories, histórias dos usuários, e o fracionamento das grandes histórias, dos épicos, em histórias menores. Exigir relacionamento direto com os stakeholders e com a equipe ágil, tá? Com os stakeholders para entender as necessidades do produto e avaliar quais têm maior ou menor valor, priorizando assim a lista, tá? Com a equipe para definir a meta da sprint, das user histories, das histórias do usuário que serão desenvolvidos e para apoiar a equipe no entendimento da demanda. A atividade de refinamento, de grooming, ela é realizada constantemente pelo PO, né, pelo Product Owner, pelo dono do produto, e pode definir, né, uma cadência para reunir outros participantes para ajudá-lo no refinamento. A relação entre o valor das histórias e o esforço necessário para realizá-las é o que ajuda o Product Owner na ordenação do Product Backlog. Via de regra, quanto menor o esforço exigido e maior o valor que o item tem para agregar, né, ao produto, mais prioritário ele se torna na backlog, ou seja, mais acima da lista ele estará. Tá? Construir essa relação é uma tarefa que exige habilidade de relacionamento por parte do Product Owner. Tá? O grande desafio é saber dizer não para algumas das solicitações dos stakeholders. Tá? O Product Owner ele conhece a capacidade produtiva da equipe ágil e sabe, portanto, que aceitar a inclusão de todos os requisitos solicitados pelos stakeholders pode ser um dos principais motivos de insucesso no desenvolvimento do produto.
A imagem nesse slide, ela ilustra o papel do Product Owner realizando o refinamento, o grooming, e pode ser explicada a partir desta sequência. O dono do produto, ele entende a necessidade dos stakeholders, ele identifica e avalia os requisitos e então ele define os critérios de aceitação. Na Sprint Planning, ele negocia com a equipe os requisitos que serão produzidos e, com base na experiência de outras sprints, ele sabe que a produtividade da equipe, por exemplo, é de 5 requisitos por semana, de desenvolvimento do produto. Durante o desenvolvimento do produto, durante a sprint, são produzidos, por exemplo, 4 requisitos. Tá? Durante a produção, do quinto requisito, a equipe identifica um erro, um problema, um bug no produto. Ou seja, nessa semana, a equipe produziu apenas 4 requisitos e um erro, e volta direto, para o backlog do produto. Ao final dessa semana, então, foi produzido um incremento, com 4 itens e um erro, identificado. Esse erro ele vai aqui para a backlog do produto, ele volta para a backlog, do produto. E a equipe e o Product Owner discutirão as opções. O Product Owner deverá decidir a prioridade para a resolução e ordená-lo novamente na backlog do produto. Então, essa é a sequência, de trabalho do Product Owner. Tá? Vamos trazer então o exemplo, por meio de uma tabela que apresento a vocês nesse slide. Analisaremos uma simulação dos itens da backlog do produto durante 4 semanas, uma sprint aqui de 4 semanas, com o Product Owner aceitando todas as solicitações dos stakeholders. Então, como comentado no slide anterior, a equipe ela é capaz de produzir 5 requisitos por semana. Então, a cada semana, a equipe consegue produzir 5 requisitos, a partir de uma backlog inicial, de 15 requisitos. Então, nós temos uma backlog inicial de 15 requisitos, e a equipe consegue produzir 5. Ou seja, e toda semana vão entrar 10 itens novos na backlog. Nessa situação, a backlog do produto só tende a crescer, como pode ser exemplificado aqui nessa tabela. Ou seja, na primeira semana, a equipe recebe 5 requisitos iniciais, ela consegue produzir 5, resultando então em 10 itens que voltam para a caixa de entrada, que somado aos 10 itens que a equipe recebeu nesta semana, nós temos então 20 itens acumulados. Esses 20 itens acumulados, eles vão para a próxima semana. Na próxima semana, a equipe tem 20 itens da semana anterior, menos 5 que ela consegue fazer na semana, sobram 15. 15 somado a 10 novos itens que entraram na backlog nesta semana, há um total de 25 itens acumulados. E vão para a próxima semana, para a terceira semana. A equipe recebeu 25 itens acumulados da semana anterior, ela consegue fazer 5, sobram 20, que se acumularão com os 10 itens que a equipe receberá nessa terceira semana, totalizando 30 itens acumulados. Esses 30 itens acumulados vão para a quarta semana. A equipe consegue fazer 5, 30 menos 5 dá 25. Então, 25 itens restantes, mais 10 que ela recebeu nesta semana, agora a gente tem 35 itens acumulados. Percebam que nesta situação, o backlog do produto só tende a crescer. Isso pressupondo que não ocorram erros, que a equipe consiga fazer de fato 5 itens por semana. Se houverem erros e a equipe fizer menos, 4, como no slide anterior, ela volta para a backlog, acumulando ainda mais itens para serem desenvolvidos. Então, o que a gente pode dizer que cada vez mais a gente vai acumulando itens, e a capacidade de dizer não, de resumir,
do Product Owner, ela é fundamental, tá? Para o aprimoramento do desempenho da equipe, fazendo com que a produção dos requisitos ela possa aumentar progressivamente. Tá? Nessa simulação, mostra então a importância do Product Owner em atuar como um avaliador crítico das solicitações para a inclusão de requisitos na backlog, tá, do produto. Bom, as principais habilidades, né, que o Product Owner deve possuir, né, ou seja, o desempenho do papel do Product Owner, ela envolve pensamento analítico, né, o Product Owner deve ser capaz de decompor grandes necessidades em partes menores, de maneira simples e detalhada. Tá? Uma nova solicitação pode entrar na backlog do produto com descrição voltada para o negócio, fornecendo uma visão clara ao stakeholder do que está sendo solicitado. O Product Owner, então, terá um trabalho de analisar e decompor essa necessidade com granulometria, né, uma granularidade menor, tá? E envolver, né, e elaborar os critérios de aceitação, tá, do requisito ou das user histories. Ele deve ter a capacidade também de negociação. Né? O Product Owner, o dono do produto, precisa saber negociar com o cliente e com o time de projetos os itens que serão desenvolvidos em cada sprint, em cada interação, tá? E renegociar, quando necessário, a maneira como o produto será entregue. E a capacidade de comunicação. Né? O PO deve ter deve ser um excelente comunicador, né? Deve ter uma excelente capacidade de comunicação para poder compartilhar com facilidade a visão do produto de maneira clara, né? Da maneira mais clara possível para diferentes públicos. Né? Lembrando que o PO ele lidar com todos os tipos de pessoa da equipe, stakeholders, ao cliente. Tá? Essa capacidade abrange a excelência no domínio oral, tanto no domínio oral, né, quanto no domínio escrito. Além disso, o PO deve ser um ouvinte ativo, tá? Evitando monólogos. Tá? Ele deve ouvir a equipe, ouvir todos, tá? É, ao invés de ficar falando sozinho, de ouvirmos apenas a voz do PO. Bom, resumindo nesta aula, nós vimos o papel do responsável pelo produto, o Product Owner, tá? Ou seja, organizar e priorizar os requisitos que serão desenvolvidos. Product Owner, o dono do produto, ele é responsável pelo produto, é quem constrói a visão do produto. Ele também é responsável por construir a backlog do produto e fazer o refinamento, né, o grooming do backlog do produto. A, a backlog do produto pode ser considerada uma lista de desejos para determinado produto. O refinamento ou grooming é o processo de aprimorar a backlog, de aprimorar essa lista, ordenar os requisitos dos mais prioritários, né, para os menos prioritários e detalhá-los para que a equipe ágil tenha condições de realizar a sprint planning, né, o planejamento da sprint. O PO se relaciona diretamente com o cliente, seja ele interno ou externo, e define as prioridades da backlog do produto. Como principais habilidades, a gente destacou, né, o pensamento crítico, a capacidade de negociar e a comunicação. Tá? Na próxima aula, veremos o papel do responsável pelo processo de desenvolvimento do produto e liderança da equipe, ou seja, o facilitador, o Scrum Master. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.